Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você acordar cedo como tem feito todos os domingos para acompanhar o nosso trabalho aqui no Domingão do Carlão. Como vocês podem ver, a gente está gravando esse programa hoje aqui no ambiente de COP28 em Dubai e é uma delícia poder trazer para você uma conversa que vai ser para lá de internacional. Antes de apresentar o meu convidado, que vocês já nessa altura do campeonato estão vendo aí e todo o Brasil já conhece, eu queria agradecer imensamente o patrocínio da Employer, a Employer que entende tudo do RH e que já está conosco aqui na terceira temporada desse Domingão do Carlão. E como a gente está gravando o Domingão do Carlão aqui no ambiente de COP, como eu falei, a gente também quer agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, Grupo Public, Ubifol e Datagro Markets que estão conosco por aqui. Bom, gente do céu, hoje é um domingão para lá de especial. Eu acho que nem nos melhores sonhos eu poderia imaginar que a gente poderia trazer aqui o meu convidado, é o embaixador Roberto Azevedo, que foi diretor da Organização Mundial do Comércio, foi vice-presidente da Pepsi e hoje lidera uma iniciativa de internacionalização do agronegócio, a Iniciativa Internacional para o Agronegócio Brasileiro. Roberto, obrigado pela sua gentileza de falar conosco e dedicar esse tempo tão precioso seu para o nosso programa. Não, é um prazer muito grande. Bom dia a todos, né? Pelo contrário, é uma honra estar aqui com você. Eu queria começar este tema um pouco diferente. Eu, às vezes falo um pouco mais das pessoas nesse programa, mas eu queria começar um pouco diferente. Há 3 meses atrás eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista contigo lá em São Paulo, na Fiesp, ali no mês de agosto, e você chamou atenção na entrevista de que o Brasil será no futuro, ou poderá ser no futuro, a Arábia Saudita da energia renovável. Esse tema, eu conversei essa semana aqui com o presidente da Petrobras e também conversei com o ministro de Minas e Energia e em ambos os casos eu citei essa sua colocação, dizendo até que no começo aqui da COP o próprio presidente Lula tinha tinha pego emprestado a sua declaração para também falar a mesma coisa. Eu queria começar a nossa conversa por aí. Como é que o Brasil será, ou na sua visão, o que nós precisamos fazer para efetivamente passar isso, deixar de ser uma frase sua para ser uma realidade? Eu acho que o que é inegável, né, Carlão, é que o potencial está aí, né? O potencial de ser efetivamente uma Arábia Saudita da energia renovável, eu acho que basta olhar para o Brasil, ver a nossa capacidade, a nossa cobertura verde, né, ver a limpeza da nossa matriz elétrica, por exemplo, e se dar conta de que nós podemos fazer muito mais do que fazemos e dar uma contribuição muito especial e muito significativa na transição para a economia verde, não apenas do Brasil, global, porque muito do que a gente pode fazer no Brasil, eventualmente será exportado como um modelo, né, de negócio, um modelo de formulação de políticas, né, e até de inovação tecnológica, quem sabe, né, vamos ambicionar tudo isso, né? Então o potencial não resta a menor dúvida, portanto não me surpreende que o próprio presidente tenha dito coisas parecidas, porque isso é uma realidade incontestável. Agora, potencial é uma coisa, né? Transformar isso em realidade é outra, né? E a realidade é que para que essa transformação aconteça, muitas peças têm que se encaixar direitinho, né? Essa transição ela não vai acontecer sem custos, né? Haverá que ter investimentos, haverá que ter dedicação, haverá que ter um convencimento do setor produtivo de que esse é o caminho, né? E isso não vai acontecer espontaneamente. Não é porque as pessoas têm um bom coração, estão preocupadas com o planeta, que elas vão investir e até reduzir a sua competitividade comparado com o seu concorrente, né? Apenas em benefício do planeta e da sociedade. Eu acho que haverá que ter estímulos, haverá que ter um incentivo para que essa produção nossa caminhe nessa direção. E isso vai depender de muitas coisas, inclusive políticas públicas que sejam adequadas, né? Tem que ser uma política pública que dê estímulos, e esses estímulos podem ser positivos ou negativos, né? Você pode dar incentivo, você pode penalizar, né, se a pessoa não fizer o que tem que ser feito.
Mas, ao mesmo tempo, tudo isso introduz distorções e tudo mais. O importante na política pública é você dar o estímulo sem prejudicar o setor produtivo, sem manietar o setor produtivo, sem constranger e limitar o setor produtivo. Como é que você faz isso? Incentivando, tornando o setor produtivo ainda mais produtivo e competitivo. Essa é uma grande equação, é um desafio tremendo que o Brasil pode ajudar o mundo a responder. Agora, o mundo é um mundo diferente. A gente está numa COP, num país que é grande produtor de petróleo, e eu fico pensando assim, para as coisas, como é que as coisas se encaixam? Porque se está tudo bem para mim, minha vida está ótima, eu estou usando o dinheiro do petróleo para poder, inclusive, me tornar mais sustentável. Como é que o senhor acha que os países ricos que têm essa promessa de dinheiro e tal, eu vejo muito a gente vindo aqui com o discurso de os países ricos têm que pagar a conta. Eu acho, assim, até meio perigoso esse discurso, porque eu falo, quando alguém tem que pagar a conta, eu falo assim, quando eu pedia dinheiro para minha mãe, eu tenho falado isso, quando eu pedia dinheiro para minha mãe, ela sempre me dava uma tarefa para eu fazer, e eu precisava fazer aquela tarefa bem feita, aí ela pensava se geralmente ela não me dava o dinheiro que eu queria, e ela me dava outra tarefa. Como é que os países em desenvolvimento vão encarar essa? Olha, é aquela noção de que todos nós temos que contribuir. Né? Quer dizer, o país rico vai ter que contribuir, vai ter que fazer essa transição também, vai ter que investir também. Os países em desenvolvimento também vão ter que fazer isso. Agora, alguns têm mais capacidade de fazer isso com a sua realidade econômica, social, etc., e outros têm menos capacidade de fazer essa transição. Mas a realidade é que, se nós estamos levando a sério as metas com que nós nos comprometemos de manter, inclusive, a temperatura dentro de certos limites, né, média, global, etc., todos vão ter que fazer. Ou os países em desenvolvimento são ajudados a fazer essa transição, ou essa transição não será feita. Então, se os países ricos, os que têm excedentes orçamentários, não estiverem dispostos a contribuir, eles estão assinando a sentença, né, de morte dos nossos compromissos. Isso é muito simples. Então, pedir é razoável, né? Você não achava razoável você pedir o dinheiro para sua mãe? Sim. Você tinha motivos muito importantes para pedir o dinheiro para sua mãe, não tinha? Sim. Então, ela também dizia o seguinte, olha, mas então tá bem, quer dizer, eu acho que é justo que o país rico diga, tá bem, eu vou te dar o dinheiro, mas você também vai ter que fazer investimentos corretos, você vai ter que demonstrar que o dinheiro está sendo bem empregado, vai ter um sistema de governança, né? Então, é um equilíbrio que tem entre as coisas. A única coisa sobre isso que eu gosto sempre de salientar é que esse dinheiro que vem de fora não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente para o tipo de investimento que é necessário para nós fazermos essa transição para a economia verde no Brasil. E o governo também não tem orçamento para isso. Aliás, nenhum governo no mundo tem orçamento para isso. Então, todos vão ter que... E o setor privado é quem vai pegar a massa dos investimentos, vai sair do setor privado, vai ser de capital privado. Então você tem que ter políticas que incentivem esses investimentos nesse setor, né? E essas políticas ainda não estão bem definidas, não estão ainda consolidadas. Eu diria que no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, está todo mundo tentando encontrar essas políticas com nenhuma coordenação. E isso é que me preocupa muito, porque tem muita fragmentação dessas políticas, elas não são necessariamente coerentes, às vezes a política de um anula a política do outro, você introduz distorções de comércio, de custo de produção nos vários países, e isso pode levar a um ambiente de muito atrito e de muita ruptura. Bom, e aí? Como é que a gente avança, né? Tudo isso fala, assim, me parece um desenho bastante razoável, bastante provável de acontecer. E o passo seguinte, para onde vai? Quem na sua visão, ou quais organismos que deveriam coordenar essas políticas, já que a gente está falando de algo que é global? Aí nós temos dois problemas. O primeiro problema é que não existe hoje no mundo, em vários assuntos que são mais tradicionais, sei lá, propriedade intelectual, ou regulamentos sanitários e fitossanitários,
Você tem, por exemplo, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, mas tem outros, tem a OMS, a Organização Mundial de Saúde, você tem o Códex Alimentar, você tem regras internacionais que dão parâmetros. Então, um país, quando ele adota políticas públicas, quando ele adota regulamentos, etc., ele tem mais ou menos uma linha, um norte, né? Dizendo, olha, esse é o sentido, são essas as coisas que têm que ser feitas, e aqui estão os limites. Você não pode fazer mais do que isso, você não deve fazer menos do que aquilo, você tem mais ou menos parâmetros. Essa área climática e de sustentabilidade, de meio ambiente, não existem essas regras. Não existem essas regras. Na OMC, por exemplo, as regras foram negociadas no começo, começaram a ser negociadas nos anos 40 e essencialmente lá depois, nos anos 80, foi a última vez que você teve uma grande modificação nas regras. E naquela época ninguém falava de clima. A palavra clima, por exemplo, não existe nos acordos da OMC. Não existe, não tem nenhum acordo da OMC, um livro dessa grossura aqui, não tem a palavra clima lá. Sustentabilidade aparece uma ou duas vezes, né? Então, cada país está fazendo o que acha que deve ser feito, né? E essa fragmentação é que eu falei que é muito preocupante. Agora, não tem hoje quem faça isso. Onde é que você vai conversar sobre isso? Os foros multilaterais, eles tendem a ser inclusivos, eles são legítimos, quando sai um resultado dali, um resultado geralmente legítimo, aceito por todos, foi negociado por todos, mas leva muito tempo. Às vezes você leva décadas negociando um acordo. Nós não temos décadas para negociar clima. Isso tem que acontecer agora, né? Então, o que os países estão fazendo? Eles estão tomando iniciativa, estão indo sozinhos, está gerando essa fragmentação toda, e o que eu acho que vai acontecer, aí sou eu imaginando, é que esse diálogo que vai ter que acontecer vai começar entre países, assim, bilateralmente. Por exemplo, Estados Unidos e Europa já estão falando sobre as regras de um, a regra do outro, dizendo, o que você está fazendo aí está me atrapalhando aqui, está criando custos aqui. Então, toma cuidado, senão eu vou ter que fazer a mesma coisa do lado de cá, e você não vai gostar, não sei o que. Então essa conversa já começou entre eles, e eventualmente outros vão entrando, e vão ser criados foros. E esses foros podem ser regionais, eles podem ser temáticos, eles podem ser, por exemplo, na OCDE, uma coisa assim. Agora, nenhum deles vai ser totalmente inclusivo. Muita gente vai ficar de fora dessa conversa. E o que a gente tem que tomar cuidado é que o Brasil não fique de fora. Né? Eu não acho que vai acontecer, porque o Brasil tem um tamanho, um peso específico e capacidade de participar de maneira construtiva nesses foros. Então, eu acho que, de alguma maneira, o Brasil vai entrar. Mas a gente tem que estar preparado e atento para entrar no começo, porque se você entra no meio da discussão, aí você já vai começar a ladeira acima, porque o pessoal já acordou um monte de coisa, quando você entra já é difícil de mudar o que foi acordado antes. Então, mas eu acho que a gente vai ser parte do núcleo central dessas conversas. Sim. Essa tem sido uma tônica, aliás, a participação do Brasil tem sido uma tônica, e alguns criticam dizendo que a gente está assumindo compromisso demais, que a gente não é tão pragmático como, por exemplo, os Estados Unidos são super pragmáticos. Como é que você enxerga? A gente, por exemplo, na questão do agronegócio em si, e já que o senhor está liderando essa iniciativa internacional aí da ABAG, eu queria que o senhor a gente falasse um pouquinho do agro, porque o agro, no Brasil, a gente, e com quem eu converso fora do Brasil também, assim, nós somos admirados pelo mundo inteiro. Às vezes eu acho que a gente lá no Brasil tem um pouco de uma espécie assim, a nossa autoestima é muito mais baixa do que deveria ser. Como liderar esse processo? O que está faltando? Falta comunicação? O que está faltando para o agro? Eu acho que o agro, ele começa com uma dificuldade natural de um setor muito competitivo. Né? A seleção brasileira era muito admirada no mundo inteiro. Né? Agora, vai perguntar ao time que ia jogar contra a seleção brasileira. Não achava a menor graça. Não achava a menor graça em jogar com a seleção brasileira. Ficava torcendo para cair na outra chave, não sei o quê e tal. Então, nós somos a seleção brasileira lá dos anos 70, a grande seleção brasileira, do agronegócio mundial. Né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que vem essa admiração pelo nosso modelo de negócio, pela nossa produtividade, competitividade, etc., vem também a preocupação com a competição. Né? O nosso produto é extremamente competitivo. O que nós, então, geramos mundo afora é uma certa também alergia, né? E preocupação. Então, é muito comum os competidores, os que não gostam tanto da seleção brasileira, né, como adversário,
de dizerem, não, mas tem doping ali, entendeu? Quer dizer, os caras ali tem gato, então fabricaram a idade, não sei o que e tal. Vão inventar coisa, né? E você tem que informar. Eu acho que esse lado da informação ainda não está muito maduro no Brasil. Eu vejo, às vezes, estatísticas que falam assim, a porcentagem de emissões de gás carbônico do agronegócio na matriz brasileira é, sei lá, 70%, coisa assim. E aí, pronto, aí sai na rádio, polui muito, não sei o que e tal. Você tem que analisar isso. Eu sou engenheiro elétrico, por natureza. Número é uma coisa que eu adoro. Mas eu também sei que número pode enganar muito se você não for a fundo. Se você não entender como é que o número é calculado, qual é a metodologia que foi empregada, o que ele representa. E eu acho, pelo que eu leio dos estudos no Brasil, tem muita coisa publicada, mas ainda tem muita área cinzenta e que a gente não explora. A narrativa é construída sempre em torno de números, em torno de dados, em torno de fatos que vão sendo repetidos erroneamente e viram realidade. Se você repetir uma mentira muitas vezes, ela vira verdade. E a gente, eu acho, que precisa ter o cuidado de informar melhor. Tem muita desinformação no mundo sobre o que é o agronegócio, sobre qual é a capacidade de contribuição e da participação dele como solução dos problemas climáticos e ambientais. E há muita desinformação sobre o que o agro está buscando também, né? Porque eu converso lá aqui na COP, eu converso no Brasil com as pessoas, com as lideranças do agronegócio. Ninguém no Brasil que eu conversei até hoje é a favor de desmatamento. Ninguém que eu conversei até hoje é a favor de um agronegócio que não seja sustentável, que tenha por objetivo degradar a terra ou ter um impacto negativo no clima, porque o primeiro setor de qualquer economia que é afetado pela mudança climática é o agronegócio. É o primeiro a ser afetado. Então ele não tem nenhum interesse nisso. Agora, como que você comunica essa visão, essa estratégia, e há muita frustração também, né? Porque quando começam a fazer fake news sobre o seu setor, sobre sua casa, não sei o quê, você fica frustrado também, né? Então, como é que a gente fica um pouco mais desapaixonado, né? E tem uma observação científica do que está acontecendo no terreno e como que a gente comunica isso para o mundo? A realidade, eu não estou falando de fazer propaganda, nem de maquiar dado, não. O dado real, né? E se nós mostrarmos os dados reais, eu tenho certeza que o agronegócio brasileiro não vai estar pior do que o agronegócio em nenhum outro país. Nenhum outro país. Porque mesmo quando se fala, na Europa, por exemplo, se fala muito de agricultura orgânica, né? A agricultura orgânica, ela é inviável em larga escala. Se o mundo inteiro se mover para a agricultura orgânica, não tem terra no mundo que alimente a população mundial. Porque vai ter que aumentar a área plantada em vários múltiplos, né? Isso não é viável. Eu, uma vez conversando com uma organização não governamental, lá em... Onde foi que eu estava? Foi nos Estados Unidos, foi na Semana do Clima. Ele estava falando da agricultura orgânica como sendo um modelo para a agricultura regenerativa. E eu coloquei esse ponto. Eu falei, mas como é que a agricultura orgânica vai ter a escala necessária para alimentar a população global? E botei alguns números na frente dele e ele falou, eu não sei. Mas seria bom se pudesse, né? Eu falei, seria ótimo. Seria ótimo se pudesse, mas a realidade não é essa, né? Então, como é que a gente tem uma conversa mais educada, ilustrada, racional, né, sobre tudo isso? É um desafio grande, porque hoje é tudo muito polarizado, né? Ninguém quer olhar os números, ninguém quer ver como é que o número foi calculado. Todo mundo pega um número e usa do jeito que quer, né? E aí vira uma discussão de fé. Né? Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Mas nós não estamos falando de fé. Fé não vai resolver o problema. Né? Nós temos que discutir a realidade. E resolver o problema, a gente tem um ambiente aqui, um ambiente de COP, e onde as decisões aqui, elas precisam ser, eu acho que é a única regra que eu aprendi aqui, que as decisões aqui precisam ser unânimes. E aí eu fico pensando o seguinte, para ter uma decisão contigo aqui, unânime, eu e você, a gente já vai levar algum tempo para a gente decidir. Agora, quase 200 países... Aí fica a impressão sincera que eu tenho é que a gente está num fórum que, não dá para... O que decidir aqui não acontece nada. E por isso que
a impressão que eu tenho, a sensação de quem está participando da segunda COP só, é a sensação de que parece que as coisas estão sempre saindo daquele mesmo ponto. Olha, durante 7 anos eu fui diretor-geral de uma organização multinacional, multilateral, a OMC, né? Que tinha 164 países na época que eu estava lá, e a decisão era por consenso. Ou seja, qualquer decisão, os 164 tinham que estar de acordo, senão não havia consenso. Eu não desejo esse emprego para ninguém, para ninguém no mundo. E de vez em quando a gente conseguia. Agora é fruto de muita negociação. Demora realmente, né? O acordo que, logo que eu assumi, a gente conseguiu fechar o acordo de facilitação de comércio. Foram 3 meses, mas intensos, negociando de noite, ninguém dormia, não sei o que, tal. Foi uma negociação duríssima. Mas era uma coisa que já estava sendo discutida há décadas, né? Só que aqui não vai ser diferente. Você tem dificuldade para discutir hoje metas sobre emissões e produção de combustíveis fósseis, que todo mundo está de acordo que é o maior problema do aquecimento global. Você não consegue discutir isso, não consegue aceitar que esse é um problema, então como é que você vai discutir como é que você vai discutir o agronegócio? Então é muito complicado. E o que eu acho é que é importante ter essa conversa, né? É importante ter um foro como esse que nós estamos agora, porque essas coisas são discutidas, são pensadas e alinhamentos políticos vão acontecendo. Decisão concreta é muito difícil, E nós não temos tempo para esperar. Essa é a realidade. Então, no terreno, as empresas, o setor privado, o governo, eles não podem esperar o que vai sair daqui para agir, né? E essa ação já está acontecendo, né? Você olha na União Europeia, nos Estados Unidos, são incentivos, são penalidades que vão sendo impostas, subsídios, impostos, e tudo isso já está movimentando a economia, já está indo na direção, independente do que vai acontecer aqui na COP. O que a gente tem que zelar é para que nesse ambiente de cada um querendo fazer o que precisa ser feito de maneira autônoma, unilateral, que isso não leve a comprometer justamente as nossas metas, né? Como é que o senhor, como é que o senhor enxerga esses movimentos? O senhor já falou dos governos, citando aí Estados Unidos e Europa. Como é que agora, no próximo passo, outro dia estava discutindo aqui também, existem coisas e ações, vamos dizer, em relação a esse tema, de governos, de empresas e do indivíduo. Mas como é que o senhor, que impacto que essas ações podem ter, e aí voltando de novo para o nosso para o agro brasileiro, o que o agro brasileiro pode esperar de mais palpável, assim, já para os próximos anos? Olha, eu acho que nós não podemos ignorar o fato de que o agronegócio brasileiro é um potencial alvo de ações em outros países. Por exemplo, tem uma medida que foi adotada recentemente pela União Europeia, 2 que são importantes. Uma é contra desflorestamento. Então, vai demandar que a gente faça rastreamento de toda a nossa produção para comprovar, quando nós exportamos, por exemplo, para a União Europeia, que aquele produto não vem de uma área de desmatamento, né? Isso em si já é um custo, é uma coisa que vai exigir uma infraestrutura de rastreamento que nós não temos hoje, vamos ter que desenvolver. Então, isso já é uma coisa que a gente já pode estar esperando. Outra por exemplo, o CBAM. CBAM é um imposto que eles vão colocar na fronteira sobre os produtos que estão sendo importados em áreas de energia, intensivos em energia. Por exemplo, siderúrgicos, aço, alumínio, fertilizante, cimento. Então, quando entra na União Europeia, ele vai pagar um imposto, porque o produtor europeu está pagando aquele imposto, por causa da energia intensiva que tem na produção daquele produto. Então, se o produtor europeu está pagando, o importado vai ter que pagar também. O agronegócio está fora disso, neste momento. Mas é um modelo de equalização de condições de competitividade que eu acho que se colar nesses setores, aí o céu é o limite. Aí qualquer setor pode estar sujeito a isso. E o nosso também, o agronegócio também pode estar sujeito a uma coisa desse tipo. E minha preocupação
é que quando você mede o que foi emitido em termos de carbono no Brasil, a desinformação é gigantesca. Você coloca desmatamento ou desflorestamento na conta do produtor, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Às vezes tem desmatamento lá por narcotráfico, mas isso entra na conta do agronegócio, entendeu? Então, como é que você calcula as emissões de uma vaca? Aí usam a métrica lá da Europa. A vaca lá é confinada, está lá no ar-condicionado, dentro de um estábulo, não sei o quê, comendo ração industrializada, não sei o quê, que é transportada nas estradas por caminhões a diesel, não sei. Isso fazem o mesmo cálculo para a vaca brasileira, que não tem nada disso, está lá no pasto, coitada, fazendo o trabalho dela, tal, não sei o quê. Mas para ela, o cálculo é como se ela estivesse confinada, comendo ração, com tudo chegando por estradas, queimando diesel. É um absurdo isso. E a gente não tem hoje as informações, a granularidade necessária na métrica para diferenciar o que é a nossa realidade e o que é a realidade dos outros, né? Que é muito diferente, Então, esse tipo de evolução e de pesquisa e de estudo precisa ser feito. E eu acredito até que não feito apenas por nossas instituições acadêmicas, pesquisadores, nós temos gente de primeiríssima qualidade, mas na maioria das vezes, quando chega lá fora, quem fez? Foi o Instituto, mas é o Instituto Brasileiro? Então está maquiando. Então, a gente vai ter que trazer também gente de fora para auditar, para fazer estudos semelhantes, para comprovar a qualidade dos dados. É um trabalho enorme, hercúleo, e está nas costas de todos nós, viu, Carlão? Essa conscientização e a necessidade de fazer isso está no setor privado, está na sociedade civil, está no governo, está nos meios de imprensa, está em você também, está todo mundo. Bom, quer dizer o seguinte, eu queria... Esse assunto que você tocou é um assunto que eu tenho falado muito, essa história das métricas. A gente está sendo medido pelas métricas dos outros. E pelo que você está falando, não é assim, um simples trabalho de diplomacia, é uma coisa que vai muito além da diplomacia. Vai muito, mas muito além mesmo. É extremamente complexo. Fala-se muito de sequestro de carbono, né? Quanto que o carbono está no chão. Como é que você mede isso? Como é que você faz um inventário disso tudo? Você pega até dois produtores que usam metodologias parecidas, né? É parecida, mas não é a mesma, né? Às vezes a geografia é diferente. Um está no lado escuro do morro, o outro está no lado ensolarado do morro. Já são métricas diferentes para esses dois. É muito complicado. Mas nós não podemos deixar que a complexidade desse exercício nos detenha. Isso é que não pode acontecer. Vamos fazer a média, vamos tentar, da melhor maneira possível, levantar os números de uma maneira real que diferencie. A agricultura tropical é completamente diferente da agricultura temperada. Eu tive lá, eu fui no terreno, eu estava nos Estados Unidos, eu fui visitar os plantadores lá de milho, de batata, não sei o que, completamente diferente do que é no Brasil. Eles têm uma safra, nós temos duas. Já tem lugar que já tem quase 3 safras no Brasil. São realidades completamente diferentes, né? E essa realidade precisa ser capturada na informação. E esse é um dever, uma tarefa muito difícil, mas que nós não podemos nos furtar a fazer isso por causa da complexidade e da dificuldade de desempenhar essa tarefa. Roberto, deixa eu te falar, a gente está chegando aqui já, essa conversa com você, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando nessa COP, mas a gente já está com o tempo já estourando, mas para não dizer que eu não falei, a gente sempre reserva um tempinho para falar um pouquinho eu queria perguntar quem que é o Roberto hoje, qual que é depois desse, vamos dizer assim, desse seu emprego que você tinha aí, de aprovar as coisas em 160 países por unanimidade, o que você anda, qual que é o seu farol alto hoje, está iluminando o quê? Eu, quando deixei a OMC, eu tive vários convites, por exemplo, para trabalhar em escritórios de advocacia, empresas, algumas me convidaram também para trabalhar com eles. E o que eu tinha percebido já na OMC era de que a sustentabilidade e a preocupação com essa agenda toda
é o futuro. O mundo está em transformação. Nós tivemos lá a crise do petróleo nos anos 70, tivemos a revolução digital agora no século XXI, e essa revolução climática e ambiental é real, né? E ela vai nos consumir durante um bom tempo na história da humanidade. E eu disse, essa é uma área que eu quero fazer. E a PepsiCo tinha um projeto muito legal. Eu fui criar justamente a função de assuntos corporativos e um dos pilares centrais dessa função era o cuidado com a sustentabilidade da empresa e tudo mais, não sei o quê. Quando eu saí da PepsiCo, eu disse, eu quero continuar fazendo isso, né? E eu estou agora fundando uma gestora, né, a IVE, que vai justamente concentrar os investimentos na área de transição para a economia verde, né, que era uma coisa que eu queria muito continuar fazendo. Estou prestando consultoria à BAG, a outros setores do agronegócio, e a minha intenção é continuar nisso, é continuar estudando isso, aprofundando nisso e levantando o nível do debate, sabe? Porque nós ainda estamos muito rasteiros em termos de informação, precisamos de muito mais do que isso. Essa é a minha, do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, sei lá, em casa, né? Aliás, falando em casa, é verdade que você tem um mundaréu de mulheres na sua casa? Como é que é essa história aqui? Eu sou o único cromossomo Y da família. Meu pai e meu irmão faleceram, infelizmente, então eu sou o sobrevivente, mas é a minha esposa, a minha mãe, a minha babá, que vive com minha mãe até hoje, minhas 2 filhas, 6 netas, e a minha cachorrinha, que também é fêmea, né? Que também é fêmea. Então é isso, mas viver entre as mulheres ali da casa é uma bênção. E aonde essa casa, onde, por acaso, fica onde hoje? Eu e a minha esposa moramos nos Estados Unidos, perto de Nova York, numa cidade em Connecticut, 1 hora mais ou menos de distância de Nova York. O resto da família toda está em Brasília. Isso é muito bom, porque quando eu vou para o Brasil está todo mundo ali, né, morando muito, muito perto um do outro. Você nasceu em Brasília? Como é? Não, eu nasci em Salvador, eu sou baiano. Você é baiano? Baiano da Gema, toda a minha família, meu pai de várias gerações. Mas eu saí de Salvador muito cedo, eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, então um pouco do sotaque foi desaparecendo, né? O porreta sumiu e tal, mas adoro, minhas raízes são da Bahia e tenho amigos lá ainda, mas minha vida se internacionalizou bastante. Quando que e você pela sua formação, você falou que é engenheiro e tal, quando é que você decidiu ser embaixador? Quando que você teve certeza que você iria ser um cidadão do mundo? Essa foi uma decisão por amor. Não me diga. Por amor, porque eu namorava a minha atual esposa, né? Atual e única, diga-se de passagem, né? E na época ninguém falava em diplomacia, ninguém falava em coisa nenhuma. Eu era engenheiro, ela fazia direito. E aí lá no meio do namoro ela resolveu que queria ser diplomata, né? O irmão dela já estava fazendo também o Rio Branco. Ela disse, eu acho que é uma carreira legal, vou fazer. Para mim, diplomata era nome de hotel. Eu não tinha a menor ideia do que era ser um diplomata, não sei o que e tal. Mas eu disse, então vai e tal, não sei o que, faz aí. E ela passou, é um concurso extremamente competitivo no Brasil, ela passou e tal, não sei o que, entrou, e eu fiquei pensando, poxa, vai ficar estranho, né? Um engenheiro com uma diplomata, ela vai servir no exterior, o que eu vou fazer e tal. Aí eu disse, eu acho que eu vou tentar esse negócio também. vamos ver se dá certo isso aí. E ela me ajudou, me trouxe as coisas, me deu muito papel para eu ler, não sei o quê. Eu fiz um exame lá, até para ver como é que eu estava, se eu precisava, em que áreas eu precisava estudar mais, me aprofundar mais. E aí dei sorte, passei. Aí eu falei, opa, olha aí, de repente deu certo. E aí eu virei diplomata, não sabia nem o que era. Apanhei no Rio Branco, rapaz, porque eu respondia as perguntas lá dos direito, economia, não sei. Eu respondia como engenheiro, né? O cara perguntava um negócio, eu respondia. Eles não gostavam, não. Eles queriam que eu demonstrasse o meu conhecimento, não sei o que. Eu apanhei muito no Rio Branco para me adaptar a essa nova dimensão, a essa nova vida. Mas assim foi. Então foi por amor, no fundo, que eu terminei entrando nessa carreira. E eu até, falando de amor, né? Até brinco muito com minha esposa em casa, que eu falo para ela, Lelé, o apelido dela é Lelé, né? Lelé,
As pessoas, Lelé, pagam para ouvir o que eu penso. Entendeu? Eu dou palestras, as pessoas vão ouvir o que eu estou pensando, o que eu acho, os conselhos que eu dou. Eu dou para você de graça. De graça. E você não ouve. Não só não ouve, como ainda quer corrigir, contesta. Pois é, eu falei, bom, tá tudo bem, mas é assim, a vida é isso aí. Mas agora eu entendi, viu? Lelê, como é que é o nome dela? Embaixadora Maria Nazaré Farani Azevedo. Então, embaixadora, a embaixadora é o seguinte, olha só, a senhora tem razão, viu? E ela é embaixadora e continua na carreira? Ela se aposentou agora, aposentou agora. Ela ainda tinha muitos anos de carreira pela frente, mas como eu estou fora do Brasil e a gente já está radicado, pelo menos por enquanto, né, ali nos Estados Unidos, ela tomou a decisão de também se reinventar profissionalmente, abrir novos capítulos e está nessa transição também. Quer dizer que a embaixadora resolveu por amor, mudou também um pouquinho, não é isso? Tá vendo? Foi a retaliação. Roberto, obrigado, viu, querido? Nada, olha, um prazer enorme estar com vocês. Espetacular. Um bom dia a todos vocês e muito trabalho pela frente. É isso aí. Gente do céu, que entrevista ótima, que show de bola. Eu queria mais uma vez, antes de terminar aqui, agradecer o pessoal da Employer que está conosco, agradecer, já que a gente está gravando também no ambiente de COP, agradecer o pessoal da Datagro Markets, a Ubifol, Grupo Public e a plataforma Agro Revenda por essa belíssima conversa que a gente teve aqui, fruto da inteligência do Roberto Azevedo, que ele decidiu também ser bondoso e dividir conosco aí um pouco mais de meia hora do tempo dele. Obrigado, viu, Roberto? Um prazer enorme, eu que agradeço. Até a próxima. Saudações à embaixadora também e a todas as mulheres lá da sua casa, e com isso a gente também homenageia aqui todas as mulheres que participam aqui da COP28 em Dubai. Obrigado pela audiência, um forte abraço, a gente se vê de novo, com certeza, domingo que vem aqui mesmo no nosso canal do Boi, e para você que está nos vendo no YouTube, se não se inscreveu ainda no canal, faça isso agora. Essa entrevista é aquela que precisa do seu like, hein, gente? Valeu, fui!